Grupo responsável pelo atentado no Irã aparece, sendo que essas duas explosões provocaram quase uma centena e 200 de feridos, e o Irã já promete respostas. Esse grupo, inclusive, coloca mais um ator nesse complicado xadrez geopolítico. A gente vai tentar entender aqui, buscar entender no vídeo de hoje. Notícias importantes também relacionadas ao ataque que os Estados Unidos, pelo menos segundo a Reuters, ouvindo militares americanos, fizeram no Iraque contra uma milícia que é xiita e grande apoiadora dos iranianos. Segundo os Estados Unidos, esse ataque foi em resposta aos ataques que o Irã e que o Iraque promovem às bases na Síria e no Iraque. Respostas virão. Nesse momento, a gente tem, inclusive, 4 acontecimentos que colocam o Oriente Médio em ponto de guerra, como, por exemplo, a morte do Saleh Ararouri ali no território do Líbano, uma grande liderança do Hamas, a questão dos ataques dos Estados Unidos ao Iraque e na Síria, os Houthis, que hoje sofreram o ultimato da Operação Guardião da Prosperidade, e as explosões do Irã. A gente vai analisar esse complexo xadrez e mostrar, galera, nesse momento eu diria que é um dos mais tensos das últimas décadas. E para finalizar, a gente pode falar também da questão da Argentina, que através da sua chancelaria convocou o Reino Unido para rediscutir a questão das Malvinas, as ilhas historicamente disputadas entre britânicos e argentinos. Brasil já deixou seu pitaco e declarou: nós apoiamos os argentinos contra esse colonialismo no século XXI. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, seja membro, que isso ajuda demais, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Ah, não posso, não quero. Galera, não tem problema nenhum, tá? Só seu like, seu engajamento, sua presença já é sensacional, maior presente pra mim. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje tem assunto bastante relevante e eu diria que é um dos vídeos mais importantes da história aqui desse canal, tá? A gente teve hoje uma resposta, na verdade, uma declaração. O grupo também conhecido como que ele foi o responsável pelo atentado que aconteceu no Irã. Ele acontece numa espécie de celebração, uma homenagem, dos 4 anos da morte do general Soleimani. Para quem não lembra, pessoal, o general Soleimani, ele era o número 1 da parte militar iraniana, inclusive o grande responsável por fazer toda essa articulação política e geopolítica do chamado eixo da resistência, com o Hezbollah, com o Hamas, com a Jihad Islâmica, com membros do Paquistão, do Iraque, dos Houthis no Iêmen, enfim, né? Então ele era o grande responsável por toda essa articulação, e através de um ataque com drones ordenado pelo Trump no território do Iraque, o Soleimani, que é iraniano e estava em visita ao Iraque, ele foi morto. À época, o Irã ameaçou fazer guerra, atacou pontos dos Estados Unidos, bases americanas no Oriente Médio, então assim, ficou num ponto de extrema tensão. É que na época, 2020, a gente teve a isso acabou ficando um pouco deixado de lá, vamos colocar assim. Mas o Irã até hoje ele promete uma resposta. Professor, mas o que eu sei é contra os Estados Unidos, não é? Sim. O Irã também é contra os Estados Unidos. Isso quer dizer então que os dois são amigos? Galera, pelo contrário, tá? Cuidado. Nem sempre um inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá? Isso não é verdade sempre. Por exemplo, nesse caso, ele tem como premissa a instalação, ou seja, um governo bastante autoritário, seguindo prerrogativas do Alcorão e com uma interpretação bem reacionária, né, do que seria ali, e com viés bastante religioso. Só que essa figura não é uma figura sunita, aliás, uma figura xiita, é uma figura sunita. Então, apesar dos dois serem islâmicos, os membros do eles são totalmente contrários. Os sunitas, que não pregam esse autoritarismo religioso, que é a grande maioria, eles são contra os xiitas e eles são contra também os não islâmicos. Então o Irã, que é um país de maioria xiita e tem até um regime dos ayatolás, que também é de caráter xiita, é um inimigo do Irã. Assim como os Estados Unidos, que obviamente não é islâmico e faz grandes intervenções no Oriente Médio, também vai ser o inimigo. E olha que interessante, a época, pessoal, lembro bem, 2015, tá? Irã e Estados Unidos, óbvio que não são grandes amigos, mas em 2015, o governo Obama, ele fez um acordo com os iranianos que permitiu uma aproximação entre os dois, a finalização de parte das sanções relacionadas ao petróleo iraniano, para quê?
ganhava muito dinheiro exportando petróleo de maneira ilegal, inclusive para os turcos, tá? Vai ser um pouco mais complexo, a gente pode falar nos próximos vídeos. Quando o Irã ele, tem o fim das sanções, ele inunda o mercado mundial de petróleo. O petróleo passa a valer menos, ele vai lucrar cada vez menos com a exportação de petróleo legal que era vendido abaixo dos preços praticados pelo mercado internacional, e você acaba sufocando economicamente. Depois, com a atuação da Rússia, a atuação dos curdos, a atuação dos americanos, do exército da Síria, a gente tem ali não a finalização, muito mais que um território, que uma força armada, eu diria que é quase uma ideia, né? Então a gente vai ter a atuação dos lobos solitários e, claro, pessoal, a atuação deles ainda em partes da Síria, do Iraque, do Irã, né? Como a gente pode ver, e por aí vai. Tanto que, por exemplo, até hoje os Estados Unidos, ele mantém 2.500 militares na Síria e 900 militares no Iraque, com a prerrogativa, aliás, o contrário, 900 na Síria e 2.500 no Iraque, com a prerrogativa de combate. A gente sabe também, na verdade, não é só isso, né? Essa é a miguezinha, a desculpa dos Estados Unidos. Mas é claro, pessoal, que ainda há a presença desse grupo. Então, agora, o Irã, que aparentemente estava culpando Israel ou os Estados Unidos, vai voltar suas atenções para um outro grupo que continua atuando no Oriente Médio. Será que isso pode aproximar de novo os iranianos e os Estados Unidos, que tem, nesse caso, um inimigo comum? Eu, particularmente, duvido bastante, tá? Lembrando, pessoal, que os russos também são bastante contrários a... Até porque também vai contra o Bashar al-Assad, que é o governante da Síria e grande aliado do Putin. Tem mais questões também, né? A gente tem movimentos separatistas islâmicos na Rússia, há um certo medo da influência das posições, mas é um assunto um pouco mais complexo que a gente pode discutir em outros momentos, tá? Mas aparece um novo grupo aí, tá? Que obviamente eu acho que não vai fazer com que o Irã se una aos Estados Unidos. Outra notícia importante, pessoal, que rolou foi o ataque dos Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos não confirmou oficialmente, mas segundo a agência Reuters de notícia, militares americanos divulgaram para jornalistas da Reuters que sim, foi os Estados Unidos, um ataque que aconteceu em Bagdá contra a milícia Hashd al-Shaabi, que é uma milícia xiita que atua no Iraque e tem grande influência dos iranianos. Lembrando que tanto o Iraque quanto o Irã são países de maioria xiita, tá? Esses grupos, você tinha ali, galera, uma das lideranças, ele era grande aliado do Irã, inclusive o Irã fazia financiamento, tal, né, naquelas posições. Professor, por que esses ataques aconteceram? Segundo os militares que deram as entrevistas a Reuters, aconteceu o ataque com uma resposta aos constantes ataques que o eixo da resistência, ou seja, Hezbollah, mas principalmente a Síria e o Iraque, fizeram contra a Zona Verde no Iraque, contra bases americanas na Síria. Então, é uma resposta, uma espécie de ultimato. Só que essa pessoa que foi também é uma grande liderança iraniana, e o Irã, assim como o Iraque, já prometeram respostas. O próprio porta-voz do primeiro-ministro do Iraque declarou, pessoal, que foi um ataque injustificado a uma entidade de segurança do Iraque, e que ele vai buscar algum tipo de resposta, já que ele sabe que é essa coalizão ocidental que praticou esse atentado. Entende como as tensões elas estão aumentando? E eu diria para vocês, pessoal, que 4 pontos colocam isso ainda mais em evidência. Por exemplo, a morte que a gente teve do Saleh al-Aruri, galera, que é o número 2 ali do Hamas, que atuava bastante na articulação do Irã com o Hezbollah do Líbano, fez com que, primeiro, o Líbano tivesse a sua soberania afetada. Foi um ataque que aconteceu no Líbano e não foi só o Hezbollah que reclamou. O Hezbollah praticamente deu uma declaração de guerra contra Israel, mas o próprio Líbano como um todo também reclamou dessas atuações. O Mossad, o serviço de inteligência de Israel, garantiu, pessoal, que na verdade isso é uma promessa que está sendo cumprida, que o Benjamin Netanyahu falou ano passado, ou seja, mês passado, tá, 2 meses atrás, garantiu que Israel ia fazer ataques em qualquer posições, não ia atacar membros do Hamas somente na faixa de Gaza, mas também poderia fazer ataques na Cisjordânia, falou inclusive, né, no Catar, na Turquia, no Egito e por aí vai. Essa morte, eu diria, pessoal, que ela foi muito impactante, porque o Hezbollah, o Líbano, o Irã e talvez, pessoal, até a Síria possam entrar no conflito diretamente como uma resposta, entende? Então olha esse eixo da resistência ficando cada vez mais significativo. Além disso, a gente teve também, pessoal,
os ataques, né, como eu falei para vocês, dos Estados Unidos no Iraque e também na Síria, que vem acontecendo recorrentemente, isso favorece o fortalecimento desse eixo da resistência, e não dá para esquecer dos Houthis. Os Houthis continuam fazendo embarcações, sequestros, atentados contra embarcações da Maersk, por exemplo, recentemente. E hoje a gente teve uma declaração da chamada Operação Guardião da Prosperidade, que é uma operação liderada pelos Estados Unidos, que conta com uma série de países ocidentais fazendo um indicativo comum. Estados Unidos, Austrália, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Itália, Japão, outros membros, Reino Unido também. Eles anunciaram, pessoal, um ultimato que os Houthis têm que deixar as embarcações circularem livremente pela região do Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb e também no Mar Vermelho, para chegar em direção a Israel. Os Houthis alegam que eles estão fazendo esse bloqueio, enquanto Israel também faz um bloqueio à faixa de Gaza. Ou seja, enquanto Israel não deixar chegar ajuda humanitária, alimentos, água, etc., a gente também vai ter uma questão de um bloqueio contra os israelenses. Inclusive, Irã, ele anunciou há mais ou menos 2 semanas que esse bloqueio contra Israel, que hoje está vindo pelo Mar Vermelho, ou tentando acontecer pelo Mar Vermelho, também poderia acontecer pelo Mar Mediterrâneo. Aí acho um pouco mais difícil, né? Tá muito mais próximo dos europeus. E pensando ali em proximidade geográfica, a gente pode ter a Síria e o Líbano fazendo fronteira ali, né, com o Mar Mediterrâneo. Mas não sei se vai conseguir fazer um bloqueio efetivo contra os israelenses, até porque os Estados Unidos prometem uma resposta avassaladora. Talvez não só contra as embarcações dos Houthis no Mar Vermelho, mas até no Iêmen. Lembrando que é uma questão muito mais complexa, porque o Iêmen passa por uma guerra civil desde a Primavera Árabe de 2011 e é um país dividido. Membros do governo Hadi, mais sunita, e os Houthis xiitas, apoiado pelos iranianos. Então é mais um ponto de tensão. E, de novo, o Irã apoiando os Houthis. E a outra questão são as próprias explosões do Irã. De novo, aparentemente não há uma interferência ocidental. Galera, seria até leviano colocar isso, mas é mais um ator que se coloca nesse complexo cenário geopolítico. E o Irã já afirmou que não vai deixar barato. Vocês entendem, galera, como o conflito está cada vez mais próximo e evidente? Vocês acham que o conflito vai começar de maneira generalizada no Oriente Médio? Eu, particularmente, pessoal, acho que o Irã até meio que torce para isso até certo ponto. Porque pro Irã, a gente sabe que existem países mais, entre aspas, neutros na situação, como Egito, Arábia Saudita, Jordânia, e esses países, eles aparentemente não estão gostando tanto dessa atuação de Israel e dos Estados Unidos nos conflitos do Oriente Médio. A exemplo do Egito, por exemplo. O ataque que aconteceu no Líbano, matando uma das lideranças do Hamas ali naquelas posições, fez, galera, com que o Egito abandonasse as mediações. A gente não negocia mais com Israel. Por quê? Porque fez um atentado em outro país. Feriu a soberania de outro país, entende? Inclusive, essa discrepância de informações está tão forte que hoje a gente teve, por exemplo, os Estados Unidos reclamando publicamente das declarações, principalmente do Ben-Gvir e também do Smotrich, que são dois da ala mais radical de Israel, e os ministros foram bem claros: olha, Estados Unidos, a gente gosta do seu apoio, vocês são grandes amigos, mas lembrem-se, Israel não é mais uma estrela na bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, não somos um estado autônomo aos Estados Unidos. A gente vai defender a nossa própria soberania. Então o clima tá esquentando ali na região. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também relacionadas à Argentina. Hoje a gente teve a notícia que a chancelaria da Argentina convocou o Reino Unido para o início das negociações. Lembrando que essa é uma proposta de campanha do Milei. A gente sabe que isso é um ponto de extremo nacionalismo e talvez nesse momento em que o Milei, por todas as medidas, pessoal, que ele alega que vão ser muito boas em longo prazo, mas é um remédio amargo e necessário, segundo o Milei, que está provocando uma queda da sua popularidade, isso em pesquisas recentes, talvez você mexer com uma questão tão nacionalista para os argentinos, que é o domínio das Ilhas Falkland, segundo os ingleses, ou das Malvinas para os argentinos, possa resgatar um pouco da sua nacionalidade. Ele prometeu que ele vai lutar por isso. Não uma luta militar, claro, mas uma luta diplomática. Inclusive, hoje a gente teve essa convocação com a Argentina colocando que o governo e o povo argentino, após 191 anos de ocupação ilegal das Malvinas, reclama seu direito ao território. E a gente vai lutar por uma solução diplomática. O Brasil, que também, pessoal, anunciou, e na verdade alega que sempre defende essa pauta, tá? Falou assim, olha, a gente também concorda com o direito de que os territórios que estão do lado da Argentina
tenham que pertencer aos argentinos. O Brasil deu declaração de apoio à Argentina. Inclusive garantiu, pessoal, que desde a década de 60, o tema é ou deveria ser tratado dentro de uma agenda de descolonização. A década de 50, 60 e 70 foi uma década pós-Segunda Guerra Mundial e que, principalmente, África e Ásia começaram períodos de independência, de descolonização frente às ex-metrópoles. O Brasil alega que a questão das Malvinas deveria estar nesse processo. Só que vale lembrar que em 2013 a gente teve uma consulta popular e ali 88% da população local alegou que gostaria de continuar pertencendo aos britânicos, já que há séculos pertencem àquele país. E aí, pessoal, para você, de quem deveria ser as Malvinas? Lembrando que ou as Falklands, né? Lembrando que o Rishi Sunak já alegou que isso é uma questão decidida. Ele, inclusive, olha, Milei, parabéns pela sua eleição e tal, mas fiquei sabendo que durante a campanha você falou que queria negociar a questão das Malvinas. Não há negociação. As Falklands pertencem aos britânicos. E aí, pessoal, o Brasil fez certo de se meter nessa confusão? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.